Ora, boa tarde a todos. Boa tarde. Está aberta a reunião dia 20 de setembro. Quais são os planos para hoje? Fomos contactados para participar numa convenção de formações e foi-nos pedido que pudéssemos uma formação sobre bases de dados vetoriais e como é que estas poderão vir a integrar o futuro das organizações. Ok. Quem é que vai estar presente? Sabemos que é uma convenção com organizações do mercado europeu. Assim, podemos contar com os diversos executivos dessas empresas. E quanto ao prazo? A convenção é no dia 31 de outubro, portanto temos até lá para nos organizar e preparar tudo. Ok. E quanto ao procedimento? É o mesmo de sempre, investigação a fundo e preparar a apresentação. Muito bem. Mais alguma coisa? Julgo que não há mais nada a acrescentar. Então, se não há mais nada, dou esta reunião como terminada. Se surgir mais alguma coisa, não se esqueçam de comunicar. Ok, muito bem. Muito bem. Muito bem. Bom dia a todos! Hoje iremos dar início à formação de base de dados vetoriais, começando pelos conceitos base, dados estruturados. Para isso, observemos esta tabela. Trata-se de um dado perfeitamente estruturado, pois insere-se nas tabelas de dados. Estas contêm dados secretos, como por exemplo, números, textos curtos ou datas. Se eu agora vos tirasse uma foto, isso seria um dado não estruturado. Porquê? Porque não se insere perfeitamente nas tabelas de dados, devido ao seu tamanho ou natureza. Mais exemplos são PDFs, áudios, vídeos, entre outros. Continuando pelos conceitos de base, mas chegando agora ao mais simples, o vetor. O vetor trata-se de uma lista de números que representa informações, como por exemplo, palavras, frases ou imagens. Neste caso em específico, este vetor representa a informação sobre um determinado acampamento. No início da formação, nós vimos que estas imagens, documentos, áudios eram um tipo de dados. Exatamente, eram dados não estruturados. Então, quando isso acontece, recorremos a um formato especial de representação, denominado de embedding. O conceito de vetor é utilizado nos vector embeddings. Estes transformam os dados não estruturados, ou seja, conceitos densos, em números, vetores, para que o computador consiga interpretar melhor. Correlacionam-se de acordo com a sua similaridade, ou seja, se os textos inseridos são semelhantes, os vetores também o terão que ser. Assim, existem vários modelos. Por exemplo, os embeddings permitem que a inteligência artificial pesquise em grandes bancos de dados e deem respostas relevantes de acordo com a nossa consulta. Permitem também perceber as preferências e avaliar o cliente. Agora vocês dizem porque é que está aqui uma barra do Google. Então, no dia a dia, quando nós recorremos ao Dr. Google, aquilo que nós pesquisamos trata-se de um embedding. Esse embedding é comparado com outros embeddings que estão na base de dados vetoriais do Google, dando-nos dados relevantes. Queries. Queries é um processo de comparação entre vetores, que apresenta três processos: Cousin Similarity, Euclidean Distance e Dot Product, sendo o mais utilizado o Cousin Similarity. Se eu agora vos colocar esta imagem, já são capazes de conseguir explicar um pouco acerca dos conceitos de base de forma simples e eficaz? Espero que sim. Agora, deixo-vos com os meus colegas para aprofundarem mais sobre os temas. Olá, eu sou o Zé Pedro e para dar seguimento a esta parte dos queries é importante mencionar os metadados, que são dados sobre dados e que vão enriquecer os dados com informações que os tornam fáceis de encontrar, usar e gerenciar. No ramo das bases de dados vetoriais, filtrar os queries com base nos metadados da informação a ser procurada pode aumentar a relevância da resposta obtida. Agora, tendo em consideração os conceitos base, é importante perceber como é que eles se relacionam uns com os outros, mencionando também como é que eles se materializam. Eis alguns raciocínios que irão garantir que todos vocês percebem. Comecemos pelos LLMs, que é uma categoria de modelos básicos treinados em imensas quantidades de dados e que fazem com que nós sejamos capazes de entender e gerar linguagem natural para executar uma ampla gama de tarefas. E consistem também em múltiplas camadas de redes neurais que podemos dizer que são redes que pensam como nós
Mas deixemos esta conversa um pouco mais para a frente. E cada uma com parâmetros que podem ser ajustados durante o treino. Agora, não sei se repararam no termo que usei para falar dos LLMs, que são a linguagem natural. Vou explicar como é que se processa a linguagem natural. O NLP usa o Machine Learning para permitir que computadores se entendam e se comuniquem com a linguagem humana. E sabem o que reúne estes dois conceitos? Exatamente, o ChatGPT. Agora, pensemos, ok, temos os LLMs a fazer uso aos NLPs, mas qual será o melhor método para comunicar com o LLM? Ou melhor, como é que os programamos para fazer aquilo que lhe é pedido? Ou melhor ainda, como é que os ensinamos a não precisar do pedido e a saber sozinho o que ele tem de fazer? A resposta são as APIs. As APIs que são interfaces de programação de aplicações e que podem ser usadas através do desenvolvimento web e de software, e que também vai permitir que diferentes aplicações interajam por meio de solicitações e compartilhem dados de forma segura e eficiente. Uma vez que não é preciso criar todas as soluções de software do zero, pois podemos usar APIs prontas para funções padrão, é quase indispensável que o uso de bases de dados vetoriais nas organizações passe por elas. E agora temos aqui alguns exemplos de APIs, que é o pagamento por PayPal, o login em algumas redes sociais, o Google Maps, APIs da Okta, aplicações onde podemos ver o tempo, aplicações para reservarmos viagens, aplicações de blogs, bots do Twitter e aplicações onde podemos reservar restaurantes e hotéis. Olá, eu sou o João e para que possam perceber melhor o que os meus colegas dirão em seguida, há conceitos importantes que devem ter em mente. Um desses conceitos é o indexing. O indexing permitirá à sua empresa facilitar o processo de pesquisa e recuperação de dados, permitindo assim encontrar dados específicos num grande conjunto de vetores. Podem perguntar-se como é que as bases de dados vetoriais usam o indexing. Tendo o exemplo de uma lista de alunos de uma universidade, com o indexing é possível de forma automática localizar cursos, turmas e alunos. Existem vários modelos de indexing, mas os mais comuns são os HNSWs e os phase, tendo nesta imagem representados os HNSWs. Outro conceito importante é o clustering, que é um modelo de aprendizagem automática que agrupa vetores semelhantes em termos semânticos. Onde é que o clustering pode ser importante? Suponhamos que precisa de agrupar um conjunto de vetores de pacientes do SNS e com o clustering é possível isolar um dos parâmetros de vetor relativo à sua ficha de dados, ou seja, assim conseguirá agrupar os pacientes por sintomas semelhantes. Outro conceito importante são os prompts, que é um conjunto de instruções fornecidas para orientar a resposta ao modelo, ajudando a compreender o contexto e facilitando na resposta com uma resposta mais coerente. Outro conceito é o prompt engineering, onde é possível ser mais específico na entrada de informação, garantindo mais eficiência no query da informação que foi registada via prompt. Onde pode ser usado e de forma relevante. O prompt engineering é muito usado na AI, correspondendo às instruções fornecidas via prompt, introduzido num modelo de AI, que permite assim reduzir a incerteza da resposta por conta de um prompt deficiente, que leva por sua vez a um query ineficiente. Supondo que aqui haja uma empresa com uma loja online e que já tiveram um mínimo de paciência como cliente, que não soube explicar ou não souberam perceber o que o cliente queria transmitir. Com o prompt engineering, esse problema é facilmente ultrapassado. Outro conceito importante são os neural networks, que são um modelo de aprendizagem automática que toma decisões de maneira semelhante ao cérebro humano, recorrendo a processos que imitam a forma como os neuróticos biológicos trabalham. Concluímos assim com o treino de base de dados vetoriais, onde a importância dos RAG é bastante relevante. Trata-se de uma técnica que melhora as capacidades dos modelos generativos,
permite recuperar e utilizar informações externas durante o processo de geração, ou seja, possui uma base de conhecimento que enriquece as consultas dos utilizadores, funcionam como um arquivo de informação acessíveis e pesquisáveis, melhorando assim a qualidade de resposta das LLMs. Olá, o meu nome é Diogo e hoje venho-vos aqui falar em termos práticos quais são os usos que as bases de dados vetoriais podem ter. Comecemos com a Similarity Search. Imaginem poder encontrar rapidamente imagens, documentos, textos ou áudios semelhantes apenas utilizando uma referência. Isto é possível. Este processo converte pesquisas em vetores, mede a similaridade e identifica correspondências com uma enorme rapidez. Esta técnica não tem a necessidade de utilizar palavras-chave. Agora, passemos para a Semantic Search. Aqui, o foco não está na palavra, mas sim no significado e no contexto, utilizando apenas técnicas de NLP. Esta abordagem permite que a vossa empresa realize análises mais profundas em documentos e textos. Deixemos de procuras e passemos para os sistemas de recomendação. Os sistemas de recomendação usam algoritmos para recomendar produtos e conteúdos com base no histórico dos clientes. Empresas como a Amazon ou a Netflix utilizam estas bases de dados para oferecer sugestões personalizadas com base no comportamento dos clientes. Isto transforma a experiência do cliente e redefine novos modelos de negócio. Agora, passamos para as LLMs e memórias de longo prazo. Com ferramentas como a LangChain, é possível implementar uma funcionalidade que permite que estes modelos aprendam e se adaptem com base em dados históricos. A LangChain é uma plataforma prática para as empresas que querem aproveitar a inteligência artificial de maneira mais inteligente. Ela conecta as LLMs aos dados da vossa empresa, ajudando assim a criar assistentes virtuais ou chatbots que respondem com mais contexto e precisão. Estas podem ajudar a empresa a automatizar tarefas complexas e oferecer experiências mais rápidas e personalizadas para os clientes, otimizando assim tanto tempo como recursos. E então, podem ou não dar vantagem à vossa empresa? Na área da inteligência artificial generativa, as bases de dados vetoriais armazenam embeddings que facilitam a busca por informações contextuais. Ou seja, quando a inteligência artificial precisa de gerar algo novo, ela procura padrões semelhantes, assegurando assim uma precisão e uma relevância máxima. Peguemos agora numa gigante deste mercado, como é o caso da OpenAI. As bases de dados vetoriais permitem realizar procuras eficazes em grandes volumes de texto, tanto como identificar similaridades entre diferentes documentos. Isto é extremamente valioso para otimizar a gestão de conhecimento nas organizações. Olá a todos, eu sou o André. Certamente após ouvir falar em conceito atrás de conceito, alguns abstratos, ficam muitas questões a pairar no ar. E dentre delas, a maior é: como podemos usar as bases de dados vetoriais na nossa organização? Esta questão traz com ela uma grande complexidade. Qual é a natureza dos dados? Questões como o formato e as dimensões dos vetores a utilizar vão mudar a forma de implementação. Qual é o objetivo dos dados? A procura, a análise ou o treino, entre outros. Qual é a necessidade de segurança? Vamos precisar de criptografia? Vai haver um acesso local ou na cloud? Ou então, como é que podemos ter o acesso à base de dados e quem é que lhe pode aceder? Vamos priorizar a baixa latência ou a qualidade? Vamos priorizar atualizações constantes da base ou consultas mais frequentes? Até que ponto é que a base de dados vetorial vai ser escalável e acompanhar a evolução do negócio? E que ritmo vai ser o da evolução do negócio? Qual vai ser o volume de dados? Até que ponto é que a base de dados vetorial vai ser compatível com os sistemas de informação e infraestruturas já existentes? Será que vamos precisar de uma API intermediária a fazer um intercâmbio eletrónico de dados? E como é que vão ser essas migrações de dados? Vamos subcontratar ou vamos desenvolver internamente? Que custos é que estão associados? Vai haver suporte e manutenção? E se sim, e é presumível que sim, por que não desenvolvê-lo internamente?
São muitas questões, é um facto, e infelizmente com o tempo que temos não podemos responder a todas elas, até porque têm uma resposta muito individualizada a cada uma das vossas organizações, de tal modo que deixamos esse trabalho para os investigadores da vossa organização, mas podemos deixar exemplos que vos permitam visualizar no mundo prático como usar as bases de dados vetoriais. Não sei se haverá aqui alguma organização do ramo do direito, mas a ser o caso, e se pudessem consultar, num único ponto facilmente acessível, toda a documentação que vos é útil. Isto é, documentos de jurisprudência, documentos de casos passados, costume, leis gerais e decretos-lei, entre outros. Ou então, no ramo das redes sociais, e se pudessem usar as bases de dados vetoriais para desenvolver um algoritmo de recomendação, por exemplo, que fosse tão forte que os vossos utilizadores não conseguiriam desprender da plataforma. Ou então, no ramo bancário, e se pudessem fazer uso e tirar partido das bases de dados vetoriais para analisar padrões suspeitos em grandes volumes de dados de transações. Pensem na quantidade de fraudes que poderiam evitar. Se não quisermos ser tão específicos e para mostrar que isto é transversal a todas as organizações, e estando a falar para uma convenção de organizações, até que ponto é que não poderíamos usar as bases de dados vetoriais para analisar o feedback dos nossos clientes e o grande volume de dados de feedback e tirar conclusões para fazer a melhoria do negócio? Dá que pensar, não dá? As bases de dados vetoriais chegaram para mudar a forma como as organizações entendem, utilizam e analisam os dados, dando muito melhores insights a qualquer nível operacional. Deixar de as usar num mundo como o de hoje é pedir para ficar para trás. E quem sabe, perder o comboio.